pessoal, boa noite. Antes de começar aqui, gostaria de saber de vocês como é que tá o áudio aí, se está tudo ok, dá para me ouvir bem. E aí vai ter uma aula bem interessante, então gostaria também que vocês participassem, certo? Só, vamos lá, né, para o que realmente interessa, né? Vocês já aguardaram um pouco mais. Então, é o seguinte, pessoal, informática é uma área extremamente cobrada na maioria dos cargos públicos. Então, assim, e aí o que é que acontece? Geralmente, o que é que a banca ela solicita? Ela preza por três questões, né? Ou melhor, por três segmentos. Se a pessoa ela tem habilidade tanto com hardware como software, se ela realmente ela tem noção dessas coisas, né? Como a noção é ser um peopleware, né? A pessoa que utiliza essa ferramenta e tem uma habilidade, digamos assim, tem uma certa convicção do que está fazendo. Então, algumas perguntas são muito peculiares e só realmente vai acertar quem tiver habilidade. E aí, de duas uma, né? Ou você vai, entre aspas, pegar a habilidade com quem tu entende, né? Ou então vai ter que realmente usar uma máquina para de fato conseguir a tão sonhada aprovação, certo? Então, assim, e é um divisor da informática porque geralmente são perguntas bem elaboradas. Então vocês vão ver a partir de agora algumas questões e realmente precisa de fato ter uma boa noção de informática, né? E, por exemplo, às vezes não, né? Com certeza uma questão faz muita diferença. Então, a informática vai ser justamente a diferença na vida de vocês. Espero que vocês fiquem muito atentos a essa aula e realmente aprendam de verdade, porque é muito importante. Então, vamos lá. Vamos logo para aqui para a primeira pergunta, que é o que nos interessa. Veja só, uma pergunta aqui bem específica, eu acho que ela é bem peculiar, digamos assim, e realmente é para quem utiliza o computador. Então veja que interessante. Vamos lá. Considere a figura a seguir, que ilustra o conteúdo do diretório. Então a gente tem que saber o que é um diretório, já começa por aí, né? Um nome diferente. Meus documentos de um computador com Windows 11, consistindo de 3 pastas e 2 arquivos. Nesse caso, para excluir os 2 arquivos, mantendo-se as 3 pastas no diretório, é suficiente selecionar meus documentos e a tecla e teclar del. Só quando falar del aí é delete, certo? Então delete. Então veja só, é muito interessante porque ela está afirmando aí e é simples, entre aspas, porque é só dizer se é certo ou errado. Mas se a gente não tem habilidade de usar uma máquina, como é que a gente vai saber especificamente essa questão? Porque veja, tem alguns nomes aí um pouco diferentes, como por exemplo diretórios. Então a gente tem que saber primeiro o que é um diretório. Então, de forma bem simples, o diretório é basicamente uma pasta, onde a gente vai guardar justamente os arquivos. Então, se a gente for analisar aqui a imagem, pessoal, nós temos aí o inquérito A, certo? A investigação B e o processo C, que está simbolizando aí diretórios, ou seja, pastas, certo? E nós temos aí 2 arquivos, arquivo A e arquivo 01 e arquivo 02. E a gente vai ter que voltar agora para o que se pede. Vamos lá. Para excluir os 2 arquivos, então a gente vai ter que se atentar ao arquivo 01 e ao arquivo 02, certo? Mantendo-se as 3 partes, que no caso, eu vou dizer, quer excluir apenas os arquivos, que é o documento do Excel.
é suficiente selecionar meus documentos, né, que é a pasta que é o diretório, e aí apertar a tecla Delete. Como eu já falei, que seria basicamente o dela. Então, veja só, pessoal, essa afirmativa ela está incorreta, né? No caso, ela está errada. E porque se eu fosse excluir, certo? E usar essa forma que foi indicada aí, selecionar meus documentos, eu iria excluir tudo que tiver dentro do diretório meus documentos, certo? Mas só que aí está pedindo o quê? Para excluir apenas os dois arquivos. Então, nesse caso, aí está incorreto, porque se eu fizer como está solicitando aí na alternativa, eu vou excluir tudo que tiver dentro dos meus documentos. Certo, pessoal? Então, essa é uma pergunta bem simples, né? Aí no Instituto da Sebrasp, que é bem solicitada em concursos, mas veja que a pergunta ela realmente requer que você tenha uma habilidade aí também estar usando o computador, certo? Vamos lá, uma próxima. Pessoal, essa aqui ela é um pouco maior, eu separei para vocês em partes, mas vamos chegar no que interessa. Eu vou ver aqui, certo? Tem as X opções e enfim a gente chega nas questões. Vamos lá, vamos aqui entender em parte. Ó, seguinte, no escritório chamamos de arquivo a estante de aço ou a sala com muitos estantes destinados a guardar documentos em papel. Essas estantes contêm gavetas e por sua vez possuem pastas nas quais os documentos são organizados. Já na informática, alguns desses termos têm significados diferentes sobre esses assuntos dadas as afirmativas. Então veja só, aqui pessoal, ele contextualiza o aspecto de um escritório ou de uma sala para depois trazer para o mundo da informática, certo? Vamos agora chegar no que a gente de fato interessa. Vamos lá. Na informática, o termo arquivo, a gente já viu agora há pouco, o termo arquivo já é o termo pasta, é sinônimo de diretório, que é o local virtual onde se guardam os arquivos ou até mesmo outros diretórios. Vamos descobrir se isso é verdadeiro, se é falso, se é correto ou incorreto. Na informática, pastas podem ser colecionadas umas dentro das outras, formando hierarquia. De subpastas, isso é possível agrupar e organizar documentos digitais. Mais uma afirmativa aqui. No Windows, se houver necessidade, pasta pode ser referenciada em partes diferentes. Isso é possível por meio da criação de atalhos. Nós temos aqui 3 afirmações aqui bem interessantes para a gente julgar essas abençoadas. Então vamos lá. As opções aqui, pessoal, quer saber a que está correta das 3, certo? Então aqui tem uma boa incógnita aqui, porque ela fala sobre pastas, sobre os arquivos, sobre basicamente o que a gente viu na questão anterior. Ó, seguinte, mas o que a gente tem que realmente analisar aqui? Saber, certo? Quais das 3 são corretas. Vamos entender aqui um pouco melhor. Pergunta: essa primeira opção aqui, aqui, vocês acham, pessoal, que ela está correta ou está incorreta? Veja só, o termo arquivo já é o termo pasta, né? É sinônimo de diretório, que é o local virtual onde se guardam os arquivos ou até mesmo outros diretórios. Vamos lá, nós temos aqui essa afirmativa, essa segunda que eu já li para vocês também, e essa terceira para a gente descobrir aqui das 3 quais são corretas. Eu gostaria, pessoal, que vocês observassem com calma e me respondessem aí agora aqui nos comentários qual seria a alternativa correta, porque aí vai ficar um pouco melhor de vocês interagir aqui e realmente a gente vai de fato aprender e ver como é que vocês estão aí nesse sentido
de diretórios e pastas e arquivos. Vamos lá, beleza? Vamos lá. Vou voltar aqui para vocês verem melhor, né? Um pouco mais de detalhe. Então aparecendo aqui 1, 2 e 3. Mas elas estão corretas as 3 ou estão erradas? Não entendi. Vejo aí, a gente vai passar para a próxima. Pessoal, vamos lá. Seguinte, quando a gente fala aqui sobre, vamos começar aqui, arquivo, né? Já é o termo de pasta, é som de diretório. A gente viu isso lá na primeira questão, que realmente pasta, diretório tem basicamente um significado. Justamente é um local virtual, né? Onde a gente consegue armazenar os arquivos. Então, ou seja, basicamente essa primeira está correta. Não é isso? Então nós temos aí essa primeira opção já está correta, beleza? Ok, mas vamos lá para a segunda. Na informática, pastas podem ser colecionadas umas dentro das outras, formando uma hierarquia. Então vamos pensar aqui, pessoal. Você usa o computador, né? Às vezes você vai criar aí vamos lá, vocês estão estudando para o concurso. E aí vão precisar separar disciplinas. Aí você cria lá uma pasta chamada, vamos supor aqui, aulas para o concurso, por exemplo. E dentro dessa pasta você vai colocar aqui a subpasta chamada hierarquia. Então você pode, por exemplo, colocar aula de informática, vai ter lá os arquivos de informática, aula de português. Você vai separar por disciplinas. Ou seja, você está colocando aí, organizando aí e basicamente está afirmando que a opção 2 também está correta. Beleza? E aí vamos para a opção 3, que fala sobre se houver necessidade, a pasta pode ser referenciada. Quando fala se referenciada aqui, basicamente está dizendo que pode criar um atalho. Então, muitas das vezes a gente consegue fazer isso dependendo da necessidade. Posso criar uma pasta específica na opção lá dos meus documentos, por exemplo, e aí eu posso estar utilizando essa função de copiar em copiar, por exemplo, para a área de trabalho, para ficar mais fácil de eu ter acesso ao que está lá na pasta dos meus documentos, quando está procurando meus documentos até acessando. Então, é uma forma mais simples de fazer isso, basicamente dessa maneira que a gente consegue fazer, dando aqui um exemplo dessas funções que está aparecendo nessa alternativa. E aí essas 3 elas estão corretas, beleza? E aí no caso fica a letra E, 1, 2 e 3. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima agora. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante porque fala sobre redes. Então, a gente saiu um pouco agora da parte de sistemas operacionais, agora estamos na parte de redes. A gente vai ficar aqui mesclando aqui entre assuntos de tecnologia, basicamente, aqui no sentido de informática.
Beleza, então aqui novamente vem aqui um conceito e aí vai um ponto para vocês, pessoal. Aprendam conceitos. Aprendam conceitos. Por exemplo, o que é matéria? Daquilo que existe no lugar no espaço. Pronto. Então isso é um conceito que vocês têm que aprender. Então na informática é a mesma coisa. Vocês têm que aprender muitos conceitos. Né? Então já vão pegando essa dica aí, aprenda realmente, porque cai muitas perguntas no chamego. Para vocês conceituarem, né? Vocês saberem realmente para que serve tal coisa, qual é o conceito de X ou Y. A gente vai ver algumas coisas um pouco mais na frente. Beleza, vamos lá. A redes de computadores podem ser definidas como um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar os mesmos recursos, também podem trocar informações entre si. Aqui é um conceito bem simples, né, de redes, bem simples, para a gente entender de forma bem realmente tranquila. Beleza, e aí a gente chega realmente no que nos interessa, ok? Essa parte de rede, ela vem com algumas coisas a mais, aí isso aqui é importante porque entra aqui em... Veja só aqui a pergunta, pessoal. A respeito dos tipos de rede, avalie a afirmativa a seguir para você relacionar se é verdadeiro ou se é falso. E aí nós temos um pouco mais na frente essa opção aqui para a gente descobrir. Beleza? Mas vamos para o que nos interessa agora. Veja só, fala sobre LAN, WAN, né? E esse Wzinho atrás aí do LAN é wireless. Quem já foi meu aluno já vai saber que é isso aí. Mas vamos lá. Primeira pergunta aqui, eu peço saber se é verdadeiro ou falso, que afirma também aqui que diz que uma LAN é uma rede local de curta distância que conecta dispositivos próximos reunidos em um mesmo ambiente. Então aqui está uma informativa bem interessante. A próxima é WAN, é uma rede de longa distância que possibilita a conexão de equipamentos em diferentes localidades de países e até continentes. Essa. E agora José, né? Será que é? Será que não é? E existe um tipo, né? Que vamos colocar como wireless LAN, é uma rede sem fio de longa distância que pode ser usada para conectar dispositivos móveis à internet por ter maior alcance a céu aberto. Então veja só, temos aqui 3 conceitos, certo? Eu sempre dou aqui umas dicas nas aulas sobre esse conteúdo especificamente, que eu acho bem interessante. Mas vamos lá. Como isso lembra que eu falei agora há pouco que é conceituar, você tem que saber os conceitos de muita coisa. E aqui saber o conceito, por exemplo, se você souber o que seria, por exemplo, voltado para os tipos de rede, a PAN, a MAN, né? A LAN, o WAN, então consegue definir. E aí, para a gente entender logo, quem tem um certo tempo aí, que tem a LAN House, né? Já vai saber de cara o conceito de LAN e já vai saber se está certo ou se está errado. Que é a forma mais simples que a gente aprender conectando, né? Contextualizando, basicamente. Então nós temos essas 3 opções, certo? Vocês aparecem qual é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, enfim. E para me falar aqui agora qual é a opção correta. E aí, pessoal? A, B, C, D ou letra E. Responda aí, por favor, aqui nos comentários para me verificar. Vamos lá? Pessoal, estou rodando isso aqui, viu? Respondendo para mim ver como é que vocês estão aí. Vou botar aqui, certo? Para vocês verem aqui rapidinho. LAN, WAN, certo? Wireless LAN. Bem simples, né? Sobre redes. E aí?
seguinte. Vamos lá, quando falar de LAN, né? LAN a gente já sabe que é uma rede local, né? Mas vamos lembrar aí das LAN house, das velhas boas LAN house aí, né? Ir lá acessar os computadores, né? E aí tinha lá, por exemplo, 10 máquinas, por exemplo, lá mais todos deixavam basicamente além do mesmo local. Então, é uma LAN, certo? Que era de curta distância, como está dizendo aí. Então, no caso, essa aí, ela, a gente já sabe que é verdadeira. Beleza? Então, nós já temos essa informação. E a próxima, pessoal, é a LAN. Então, veja, afirma que ela é de longa distância, que possibilita a conexão de equipamentos, né, em diferentes localidades, países e até continentes. Então, a gente já sabe que essa também é verdadeira, porque entre a LAN e a WAN, né, tem a outra, que é a MAN, né, que a gente já estudou também. Mas aí a gente também já sabe que é a correta, não é isso? E agora nós chegamos nessa outra aqui, que chegou agora no que realmente nos interessa, é saber se é verdadeiro ou não. Veja só, como eu falei, pessoal, o Urilés daqui é basicamente esse sinal de rede sem fio, só que aí onde está o detalhe. Até a parte que é rede sem fio, beleza, está correto. Só que aí a LAN, aí você volta para o conceito inicial lá, né, na primeira opção lá, que é verdadeiro ou falso, que fala que a LAN é de curta distância, certo? Então, automaticamente, no final aqui dessa opção aqui, dessa terceira aqui, fala justamente sobre o que? Internet por ter maior alcance a céu aberto. E aí já não é, certo? Porque é uma LAN, então é uma coisa mais restrita. Volto lá para o início, beleza? Então ela está voltada para algo de curta distância, porque está baseado no primeiro conceito, que é de LAN. Então, a diferença é que é só via Wi-Fi, certo? Cabo sem fio. Ok, alguém colocou aqui FVF. Base. Eu acabei de explicar. A opção aqui seria duas verdadeiras e uma falsa, não é isso? Seria VVF. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Certo? Esse aqui é verdadeiro, esse aqui também é verdadeiro, esse aqui é falso. Tranquilo? Então, tá aqui. Seria a letra B. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, vamos colocar aí no comentário que eu consigo acompanhar aqui. A gente vai aqui trocando informação aqui para ver se vocês clareiam aqui isso para vocês. Tranquilo? Vamos lá, olha só. Essa aqui ela é bem legal mesmo, que é sobre técnicas de atalho. Então assim, e aí o que realmente diferencia quem tem habilidade com o computador ou não é justamente as técnicas de atalho, beleza? Então se você usa um computador, você tem que dominar. E caso contrário, você tem que, como diria alguns professores, né, tem que decorar as medidas de técnicas de atalho. Mas acredite, se você usa uma máquina, você usa um computador, faça por onde usar a técnica de atalho, que você não vai esquecer. Veja só, toda vez que eu vou fazer uma impressão do documento, se eu for lá, por exemplo, lá no Word, por exemplo, clicar lá com o mouse, arquivo, imprimir, show de bola, perfeito. Mas, se eu fizer no teclado, né, na técnica de atalho, Ctrl P, é um pouco mais prático, é mais rápido, e aí você nunca mais vai esquecer que Ctrl P serve para imprimir. Então, se você usar a técnica de atalho, você vai memorizar automaticamente de tanto fazer. Então, é justamente isso. Aprenda a técnica de atalho e pratique a técnica de atalho. É a melhor forma de se realmente aprender. Beleza? Aprenda e execute, na verdade. Ok, vamos lá. Pronto, você já sabe, é só me falar aí. Vamos lá, Alt Tab, Alt F4, Ctrl Z e a logo do Windows, né? E mais a letra L.
ser a próxima. Mas vamos lá. Aqui tem justamente essa opção aqui. Veja só. É basicamente só para a gente conectar aqui. Por exemplo, para que serve um Alt F4? E a gente tem, peraí, será que é para imprimir, que eu falei agora há pouco? Então aí você vai fazer para você só conectar aí qual vai ser. E de preferência, né, tem que fazer na ordem aí, né, a execução das tarefas do sistema. Pressionar o Windows pode ser mais rápido se for utilizada a tecla de atalho. Dentro de atalho tem qual é a ação e a execução. Vamos lá. Pessoal, o Alt Tab ele serve para qual função específica? A gente teria que fazer essa linkagem aí. E a partir disso, a gente iria justamente responder essas opções aí. E veja, quando ela coloca uma opção, a gente meio que se confundir. Então veja só, pessoal, quando a gente sabe alguma já de certeza, a gente vai fazer o quê? Responder por eliminação. É bem mais prático. Então vamos lá. Então nós temos aí, que eu acho que a maioria das pessoas sabe, que é Ctrl Z. Então Ctrl Z, ela serve justamente para o quê? Fazer desfazer uma ação. Então, se desfazer uma ação, a gente vai ter que justamente já aqui eliminando. Então a gente já sabe que Ctrl Z, que é o 3, vai ficar justamente na opção, na última opção aqui, certo? Então vamos lá, o mais fácil aqui fora o Ctrl Z seria o Alt F4, que é para fechar. Então já ficaria lá no início. Então veja só. Então já consegue entender aqui que seria a letra B, não é isso? Letra B aqui, a gente só observando aqui o desfazer do Ctrl Z seria a letra B ou a letra D. Então, como já consegui identificar que o Alt F4 é para fechar, o início já conseguiu aqui resolver a questão, já, que no caso é a letra B. Alguém já colocou aqui, deixa eu ver o que foi aqui. Tiago. Isso. Tiago já confirmou aqui. Certo, pessoal? Então, a gente consegue responder por eliminação. Por isso que é importantíssimo você já conseguir ter essa habilidade de usar justamente a tecla de atalho, consegue realmente. E de preferência você executando, né? Realmente aprender. Veja só, nós temos aí o Alt Tab, que é para alternar entre aplicativos abertos ou janelas. E as logo do Windows, né, pessoal? É para bloquear o computador. Às vezes eu estou aqui de boa, né? Eu preciso sair um pouco. Eu venho aqui no meu computador, dou um Windows 0, né? Tecla de atalho do Windows com a letra L, ele bloqueia o computador para mim novamente utilizar. Eu vou ter que colocar a senha para entrar. Certo, pessoal? É basicamente isso. Esse aí não tem dúvida, né? Bem tranquilo. Qualquer coisa vocês mandam aí nos comentários que eu consigo acompanhar aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para o que interessa, que vai ser a próxima. Ok, pessoal, essa aqui é bem simples, também no estilo da Sembrasca aí, bem interessante, porque ela está envolvendo a hora do e-mail. Então a gente já saiu aqui da parte de sistemas operacionais, a gente foi para a questão de redes, agora a gente já chama de e-mail. Então a gente está aqui andando nos conteúdos de informática. Vamos lá. Ao se enviar um anexo dentro de uma mensagem de e-mail, esse anexo será guardado na caixa de mensagens enviadas dentro da mensagem original. Uma pergunta bem simples e a gente quer saber se isso é certo ou errado. Vamos lá? Comenta aí, para ver como vocês estão aí nessa questão de e-mails, né? Correio eletrônico. Só para vocês, que essa aqui é bem simples, né? Muito bem. Ok, pessoal, então isso aqui é muito simples, né? Porque, pessoal, toda vez que eu envio alguma coisa no e-mail, ele vai automaticamente guardar, né? Vai guardar realmente na caixa lá de enviados. Então a gente tem lá algumas pastas, digamos assim, né, no nosso e-mail.
nosso e-mail também, beleza? Então isso aqui está correto, beleza? Mas pessoal, como vocês estão, todo mundo aí, como vocês estão dando muito bem aí agora, né? Então, acertando, né? Todo mundo aí tranquilo. Agora vamos ver para esse aqui. Esse aqui a gente já entra na parte de backup, né? Já é um outro conteúdo, né? Na parte de informática, bem interessante também. Agora vamos lá. O backup é uma operação de cópia, né? De arquivos importantes existentes no disco rígido do computador. Dadas informativas sobre os objetivos do backup. Vamos lá. Ele já disse aqui o conceito de backup e agora quer saber da gente aqui como seria ou se seria verdade essa opção aqui. Nós temos três opções. Vamos lá. Permitir a geração de arquivos diários para a inicialização do sistema operacional do computador. Aí uma opção. Permitir a recuperação de arquivos que sofreram danos ou se perderam por algum motivo. Permitir o acesso aos arquivos anteriormente trabalhados ou consultados via internet. Então, veja só, aí deu o conceito do backup e nos apresentou aqui três opções para a gente julgar, né, se elas são coerentes com o conceito anterior ou não. E aí nos apresenta aqui as opções. Então veja pessoal, e a gente com base lá no conceito de backup a gente saber ter aqui um sentimento realmente interessante se aquelas opções são reais ou não, né? Se faz sentido com o que se pede sobre o backup. Então aqui é muito simples porque o conceito de backup ele já, além da maioria de nós já conhecermos, né, e a gente já precisou ter utilizar inclusive, se não no computador, às vezes no telefone, às vezes no WhatsApp, né, tem o backup, a gente já sabe o que é, a gente já experimentou isso, já vivenciou. Então aqui essa pergunta é bem simples, tem apenas três opções aqui para julgar qual delas, né, são realmente equivalentes ao conceito, né, de backup. E aí a gente vai julgar aqui, beleza? Vamos lá. Como eu já li para vocês, agora eu gostaria que vocês me falassem aí qual seria a opção, né, correta. Por exemplo, nós temos aqui a primeira, a segunda, a terceira. Vamos lá, vou ler novamente. Permitir a geração de arquivos diários para a inicialização do sistema operacional do computador. Permitir a recuperação de arquivos que sofreram danos ou se perderam por algum motivo, ou permitir o acesso de arquivos anteriormente trabalhados ou consultados via internet. Vamos lá? 1, 2, 3, garreou. E aí, qual seria a alternativa correta? Tiago, né? Tiago está muito participante. Você está no caminho, meu querido. E falar que o terceiro é o conceito de armazenamento em nuvem. Uma boa observação. Vamos botar aqui. Vamos lá. Então, Tiago, qual seria a opção correta aqui? Da alternativa aqui. A, B, C, D ou letra E? Já uma lógica bem interessante e faz total sentido. Qual seria a opção aqui correta entre essas cinco? Letra A, positivo, muito bem. Né? No caso, é apenas a opção número 2 aqui no caso, né? Que permite a recuperação de arquivos que sofreram danos ou se perderam aí por algum motivo. Beleza. Alguém que está com dúvida. Vamos lá. E aí é o seguinte, observe o conceito, beleza? Backup é uma operação de cópia de arquivos importantes existentes. Então, quando falar que é uma operação de cópia de arquivos, então, por exemplo, eu tenho lá fotos, eu tenho outro arquivo de mídia importantes, e aí eu vou fazer o backup. O que seria isso? Eu vou ter que usar um outro serviço, né? Pode ser em nuvem, pode ser um HD externo, para mim fazer
define esse backup, em guardar, pois caso eu perder, eu tenho lá uma segunda opção com os mesmos arquivos. Então está aqui o conceito já, certo? De backup. E aí nós temos aqui essas opções, né? Dar estimativas sobre os objetivos do backup. Veja só. Permitir a geração de arquivos diários para a inicialização do sistema operacional do computador. Essa primeira opção ela não tem nada a ver com backup. A gente já começa por aí, já eliminando, certo? Porque essa não tem a ver com backup, porque a gente já fica de ver no conceito anterior. Tranquilo? Beleza. E a segunda, ela já é bem específica. Veja só. Permitir a recuperação de arquivos que sofreram danos ou se perderam por algum motivo. Então, não importa o motivo que foi perdido. Se eu perdi o arquivo porque o computador deu um problema, porque pode ser por qualquer motivo. Alguém foi lá e pegou, enfim. Mas aí tem um backup, né? Tem um backup que consegue dar a cópia desses arquivos. Mas vamos lá. Veja só, permitir a recuperação de arquivos. Então lá no conceito diz o que? Backup é uma operação de cópia de arquivos. Então aqui essa segunda já está dizendo aqui especificamente, afirmando o que seria esse backup basicamente, certo? Essa terceira opção permite o acesso aos arquivos anteriormente trabalhados ou consultados via internet. Então veja, ela está parcialmente correta, mas quando entra aqui na questão de via internet, aí já não faz parte especificamente do backup. Existe sim uma opção de você fazer algumas coisas online, mas nesse caso aqui especificamente, né, está falando sobre disco rígido, sobre alguma coisa mais física, digamos assim, não online. Então, como aqui o Gabriel mencionou aqui, seria basicamente algo referente à nuvem. Então, nesse caso aqui especificamente, a opção correta justamente é a opção A, que é apenas a segunda. Beleza? Isso, o tipo de backup é mensagem do WhatsApp também, com certeza, né? Então, quem já precisou usar e recuperar as mensagens do WhatsApp já entendeu, então já usou realmente o backup, que é bem interessante. Ok, pessoal, agora vamos aqui para essa aqui é sensacional. Agora eu só quero que vocês participem, por favor, que a gente andou aqui por vários conteúdos, né? Chegar agora no Word, né? Que é bem interessante. E aí, em contrapartida, do LibreOffice também, que seria o Write, né? Que é entre aspas uma opção, né? Uma opção do Word, né? Estou usando o Word, que é uma versão da Microsoft, né? Que é a versão paga, e também tem uma opção, né? Que seria o Write, que é uma opção gratuita, digamos assim. Então veja só, e aí justamente uma parte bem legal que é a tecla de atalho. Então, tecla de atalho, pessoal, olha que interessante. E aí, veja só, eu tenho um Ctrl-O no Word, que tem uma função, e tem um Ctrl no Write, que tem outra função. E aí vem onde eu falei lá anteriormente, se a gente não usar essas ferramentas, a gente não vai realmente aprender de forma prática. Então a gente vai ter que começar a decorar na verdade, né? Porque depois você vai aprender. Você começa ali realmente pegando alguns conceitos que é para concurso. Então veja só, se eu estou usando o Word com frequência, então já tenho uma noção da chave de atalho. Só que aí eu não estou usando o Write. E aí onde é que está o perigo? Aí tem que começar a fazer o quê? Como é grátis, é só vocês baixarem o botão que vocês usarem aí tranquilo, então não tem dificuldade nenhuma. E aí vocês vão lá comparando as técnicas de atalho. Mas vamos para essa função. Aqui ele dá aqui uma função que é uma tabela, né, basicamente, para a gente descobrir aqui. E eu deixei aqui uma função bem legal para a gente agora discutir aqui e chegar no denominador comum. Veja só. Tem essa opção aqui, né, a gente vai descobrir agora, a gente vai enumerar, certo? A primeira coluna de acordo com os comandos equivalentes da segunda. Os comandos equivalentes da segunda. Veja só, pessoal. Essa eu gostaria que vocês respondessem aí, certo? Essa é muito bacana, respondesse aí, para a gente ver agora qual seria a opção. Ctrl-O, enfim, não sei se eu estou dando tempo para vocês, eu quero que vocês pensem aí, fica melhor, beleza?
começar para vocês aí, como sempre falo, vocês têm que buscar responder por eliminação, certo? Se vocês não souber tudo, respondam por eliminação, beleza? Ctrl O, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl P e Alt F4. A gente já viu isso aí, algumas coisas lá no início da aula, então já facilitou a vida para vocês aí. Letra E 5, 4, 3, 4, 2, 3. Show. Para sem mais delongas, né, pessoal? Vamos lá, você já. Veja só, vamos lá. Ctrl O. No Word, pessoal, que a gente já tem muito costume de estar utilizando essa ferramenta, a gente lá usando, por exemplo, estou criando lá um currículo, e aí eu quero criar um novo documento ali rapidinho, né? Aí Ctrl O, pô, já vai abrir um novo documento ali, né? Um novo Word, digamos assim, para mim, lá fazendo alguma coisa, né, para diferenciar do que eu estou fazendo no início. Beleza, então já sei que no Word eu vou usar ali um Ctrl O. Só que aí no Write, né, pessoal, como é que eu faço isso? E aí, qual é a dica que eu dou para vocês? No Write, ele segue o padrão inglês. Então, quem já tiver uma boa noção de inglês vai facilitar muito a vida, né, de vocês para aprender essas técnicas de atalho no Write ou no Calc, por exemplo, né, ou nas ferramentas. Então, se o Write usa um padrão inglês, vai facilitar para vocês, né, para vocês aprender. Agora não é para decorar, é aprender, certo? Se no Word eu uso um Ctrl O, né, que vai abrir um novo documento. Então, para mim abrir, um novo documento no Write, lembra que eu falei no inglês? Então, o new, né, que é novo. Então, Ctrl N, Ctrl New, vai abrir também um novo documento. Então, quando vocês conseguirem já pegar isso, ele já matou a charada, certo? Porque se eu usar Ctrl N no Write novo, então já vou colocar a opção 5 lá no início e eu já matei a charada aí, certo? Mas só aqui para vocês entenderem bem, a gente também poderia usar, por exemplo, com base Ctrl P, que é imprimir. Então o Ctrl P funciona tanto no Write quanto no Word, a mesma coisa, imprimir consegue, Ctrl P funciona nos dois, então já consegue matar essa questão. Mas aí viu como é para vocês conhecerem. Por exemplo, vamos lá, Ctrl B, pessoal, é o que? É salvar no Word, né? Que, tipo, no Word a gente vai salvar um arquivo Ctrl B. Já no Write já é outra opção, seria no caso Ctrl S. Veja só, quando vocês estão estudando, se vocês estão estudando na internet, vão procurar algumas teclas de atalho do Word, às vezes vocês vão pegar para salvar, por exemplo, com Ctrl S, porque às vezes está lá na internet o padrão inglês, certo? Que é a versão em inglês do Word, aí vai ser a mesma coisa do Write, que é a versão em inglês, só que nós usamos a versão em português, aí tem essa diferença de tecla de atalho. Então nem sempre confie, certo? Se for buscar alguma informação, alguma tabela cheia de tecla de atalho, cuidado para vocês não se confundirem e às vezes não está estudando incorreto, né? Então é bom vocês ficarem muito atentos a isso aí, certo? E aqui no caso realmente a opção correta seria a letra E, é isso, porque você já mataram a charada pela primeira e pelo Ctrl P, por exemplo, beleza? Aqui não tem nenhuma dificuldade, então qualquer um de vocês falar aqui que eu falo com vocês e explico um pouco melhor, beleza, pessoal? Tranquilo? Agora essa eu quero que vocês descubram. Essa também está relacionada ao LibreOffice, só que no caso aqui é o Calc, beleza? Veja só, considerando a planilha, qual a sequência de faltas, coluna C, da linha 2 à linha 5, de cima para baixo,
quando as notas da coluna B, no caso, forem classificadas de ordem decrescente. Decrescente. Essa é bem interessante. Controlou essa muito bem. Show. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí essa opção? Veja só, essa aqui, pessoal, ela é bem interessante porque ela não é informática, basicamente aqui é interpretação, certo? E um pouco de lógica, basicamente. Então, essa aqui é simples também de resolver. Mas de início a gente ficou meio, meu Deus do céu, né? E agora, José? Deixa eu abrir aqui para ver como é que vocês estão. Ó, beleza, vamos lá. Ele quer saber o que é aqui, pessoal. A palavra-chave aqui está na ordem, né, decrescente, porém, a sequência de faltas, a gente vai ter que analisar aqui a coluna C, né, que são as faltas, e na B, que são as notas. Então, veja só o que ele pede aqui. Ó. Quando as notas, que vai estar na coluna B, observa que é 10, 8, 4 e 9, forem classificadas na ordem decrescente. E aí onde é que está justamente o X da questão aqui, na ordem decrescente. Se fosse crescente, pessoal, né, seria do menor para o maior. Então agora aqui é o inverso. No caso aqui vai ser do maior para o menor, que é decrescente. Então vamos lá. Já está do maior, né? No início, pelo menos o 10. É isso? Então se já está com 10, o próximo seria o 9. Que é onde está o Pedro aqui, na linha 5. Então esse 9 teria que ir lá para a segunda, abaixo do caso 10, né, seria a terceira linha. E aí desceria o 8 e o 4. Então a lógica que está aqui, ó, 2, 6, 1 e 3. 2, 6, 1 e 3. Então automaticamente aqui a gente teria que fazer o quê? A gente tem que colocar aqui na ordem decrescente. Então ficaria 10, 9, 8 e 4. Automaticamente vai seguir, começar com 2, né? Aqui teria, que é o maior aqui é o 10, aí depois viria o 9, que seria o 3, é isso? E que aqui você já matou a charada. O próximo seria o 4, que seria o 6, e para finalizar seria, ou melhor, o próximo seria o 8, né? O 8, e aí depois para finalizar o 4. Então, voltando para a porta das faltas, seria 2, não é isso? Que começaria já com 10, depois o 9, seria o 3, e depois o 6 e o 1. Pessoal, é aparentemente um pouco complicado, mas que é só realmente a gente observar o que está se pedindo na ordem. É só para ordenar aqui, organizar a coluna B, que é as notas em ordem decrescente, e verificar como ficaria a ordem das faltas na coluna C. É só isso. Certo? Seria 2, 3, 6 e 1. Seria a alternativa B. Beleza, pessoal? Bem simples, mas como diria aqui, qual o bizu aqui? Ter calma. Ter calma e prestar atenção no que se pede. Basicamente é isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente já está concluindo aqui. Espero que vocês já tenham pegando muita coisa, muita informação. A gente chega agora a uma parte bem interessante, bem direta aqui sobre internet. A pergunta, pessoal, qual é a diferença entre internet e intranet? Já estudou isso aí também lá, né, no nosso módulo aí, para o concurso, inclusive. Qual a diferença dos dois? Uma delas, os computadores são localizados por URL e na outra por IP. A internet é mais segura que a internet, que é a intranet no caso. Uma pode ser monitorada e a outra não. A intranet não é utilizada, o
uma delas é pública e a outra é privada. Então veja, pessoal, lembra que eu falei para vocês que é muito importante vocês guardarem conceito. Vocês têm que realmente aprender conceito. Aqui só uma pergunta que só tem intranet e extranet. Ou melhor, não tem extranet, mas você tem que aprender esses três conceitos, certo? Internet, intranet e extranet. Então veja só, aqui a opção correta, no caso, se você só observar aqui com calma, já vai saber que a letra é, porque a internet é pública, a intra, ela é privada, beleza? Então, bem simples aqui, não tem dificuldade nenhuma, certo? Aqui está super tranquilo, e aí você já é uma forma muito simples, porque a banca aqui, no caso foi a Copérnico, sim, foi bem direta, mas quando vocês entenderem e aprenderem conceito, conseguem responder tranquilamente, beleza? Ok, agora vamos ir para a prova. Deixa eu ver aqui. Pessoal, agora essa aqui ela é bem bacana, né? Fala sobre segurança, uma área que muito me interessa, inclusive. Então vamos lá. Ele coloquei as opções aqui e vai ter justamente as alternativas. Só perceba que essa banca aqui ela coloca muita coisa assim, muito conceitozinho para vocês identificar o que está correto, o que não e tal. Então assim, por isso que eu volto a dizer, pessoal, aprendam muito conceito. Então essa vai ser uma coisa que vai mudar realmente a percepção de vocês sobre informática. Tem que realmente aprender muitos conceitos, certo? E aí vários conteúdos que vocês vão aprender, todos eles vão ter muitas coisas que vocês têm que realmente aprender o conceito de cada coisinha. E aí vai fazer uma diferença absurda na hora da prova, porque vocês já vão dominar realmente a informática nesse quesito. Os conceitos, né, a parte prática também, como eu falei, né, vocês têm que, quem tiver um computador, por favor, né, pratique muito tempo de atalho, vai ajudar bastante vocês também na hora da prova. Tranquilo? Vamos lá. Veja só, dadas as afirmativas a respeito dos conceitos de proteção e segurança relacionados à tecnologia da informação. Veja, conceito de proteção e segurança. Então entra aqui já uma parte bem interessante na parte de informática, questão de segurança. Vamos lá. Se você recebeu um e-mail de... Algumas pessoas falam que é o pronome errado, né? Aqui é um phishing, beleza? Phishing. Você deve clicar em seus links e enviar suas informações. Preocupante, né? O objetivo de um firewall em redes de computadores é impedir que vírus enviados via e-mail infectem o sistema. Tá aí, boa, essa foi boa. Vamos lá. O protocolo de backup, o propósito do backup é restaurar o computador para um estado operacional após um desastre. A gente já viu isso aqui também nas provas anteriores. O termo bug é atribuído a alguns tipos de vírus de computador. Pessoal, nós temos aqui quatro informações, né, digamos assim. A gente vai julgar agora das quatro quais faz sentido e as quais não fazem sentido. Certo? Então, veja aí, algumas coisas a gente já viu, já, inclusive aqui. Certo? E vamos lá. O que é que vocês acham, pessoal? Dessas opções que eu acabei de mostrar para vocês, qual seria a permissão correta? A, B, C, D ou letra E? E vamos pegar aqui letra B. Apenas a terceira, né, que a gente viu lá sobre o backup.
só, pessoal, perceberam que a gente entender realmente sobre o conceito é muito importante, que colocou aqui algumas coisas aqui específicas. E aí, como a gente já viu, acho que teve aqui uma ou duas questões anteriores aqui sobre o backup, já nos ajuda, né, a responder com mais segurança. Então veja, pessoal, quando fala sobre phishing, a gente já sabe que é um ataque, né? Justamente para a gente nos enganar e pegar as nossas informações. Então, se a gente chegar a receber algo nesse sentido, tipo um próprio e-mail que a gente não conhece, então não é ideal a gente estar acessando, muito menos clicar em link desconhecidos. Então essa a gente já sabe que não é. Quando fala aqui sobre firewall, pessoal, em redes, ele não está voltado para impedir vírus não, né? A função dele já é outra, né? Voltada realmente para entrada e saída de dados, já é outra função, na verdade, não é para proteger sobre essa questão de vírus não. Até porque está falando sobre vírus enviado, né, via e-mail. A função dele não é essa, ele está voltando mais para a questão de rede. Beleza. E aí, essa terceira aqui, que é bem interessante, sobre o backup, que a gente já viu também, é restaurar o computador para um estado operacional após o desastre. Então, isso aqui a gente sabe que é correto. E para finalizar, você falar sobre o bug, né? O bug é tipo um erro, né? Deu um bug aqui, deu um problema, basicamente é isso. Esse aqui não está atribuído a um tipo de vírus, né? Então, o vírus ele pode dar um problema sério da máquina, mas o termo em si não quer dizer que seja algum tipo de vírus. Tranquilo, pessoal? Beleza, não é isso? Vou colocar a letra B, não é isso? Positivo operator, pessoal. Olha só, nós temos aqui, pessoal, algumas questões aqui, de algumas bancas que vocês precisam, né, entender como elas funcionam, como é que eles elaboram as questões, e percebam que realmente elas estão muito voltadas para conceito. Então, busca basicamente conceito, que é aquele detalhe que a gente viu basicamente hoje, e espero que a gente continue estudando, e que vocês continuem estudando, evoluindo, certo? E aprendam, pessoal, leiam bastante, né? A gente tem aqui muito conteúdo para vocês realmente aprender e chegar a tão sonho da aprovação. Acredite, porque realmente o processo ele é um pouco doloroso, né, pessoal? A gente tem que, eu sei que todo mundo tem muita obrigação, né? Tem muita atividade para fazer, só que aí vale a pena. Vale a pena porque, acredite, quando aparece um você lá, um diário oficial, compensa as noites mal dormidas estudando, né? Então, pessoal, hoje foi uma aula muito rápida, né? Apenas algumas questões para vocês terem uma noção aí de como vocês vão estar realmente aprendendo, sendo focado nesse quesito, no caso da informática. Mas em breve a gente vai fazer novas aulas aí para vocês também, certo? Para que vocês continuem estudando. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, vocês entrem em contato com a gente pode estar auxiliando vocês também no quesito de realmente tirar essas dúvidas de vocês, principalmente o que vocês viram aqui agora, certo? Tranquilo? Eu sei que essa aula ela deu um start aí em alguém de vocês aí para vocês ler um pouco mais, aprender algumas coisas realmente que ficam realmente interessantes quando vocês estudam de fato. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, beleza? A gente vai continuar, a gente vai fazer novos alunos para vocês também, certo? E qualquer dúvida que vocês tenham da empresa, a gente vai estar aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas de vocês. Tranquilo? Então, quer falar alguma coisa?
chegou com dúvidas no olhar, mas aqui é o lugar pra acreditar. Cada aula é um passo, cada passo é um voo, do zero ao topo, o sonho ficou novo. Não tem segredo, só determinação. Com cada conquista, cresce a ambição. Seu futuro vai explodir. Provas difíceis, a gente te prepara. O impossível vira rotina clara. Aqui o tempo é aliado, não inimigo, você aprende rápido. Vai ser testado e ouvido. Motivação, o seu esforço é a sua revolução. Deixe for, transforma a vida aqui, aprender, vencer. É só começar a insistir, conquista real e o que você vai sentir. Deixe for, seu futuro vai explodir. Você chegou com dúvidas no olhar, mas aqui é o lugar pra acreditar. Cada aula é um passo, cada passo é um voo.